Boa noite. Começando aqui mais uma live no nosso novo perfil Chave Alfa. Sejam bem-vindos. Olá, olá, tudo bom? Quem tá chegando agora? Nosso tema é a quarta chave da virada, né? A quarta live que eu tô fazendo. Mais uma lei de autorresponsabilidade. Vamos falar sobre crítica hoje. Vou esperar o pessoal chegar um pouquinho. Como é que vocês estão, minha amiga? Tudo bom? Olha aí o pessoal chegando, aquecendo. Todo dia nesse bate-horário temos um encontro, tá? Todo dia, às 18 aqui no perfil, temos encontro. Hoje vamos falar sobre crítica. Hoje vamos falar sobre os viés da crítica. Criticar e ser criticado. O que é que tá por trás disso? Vamos lá. De onde vocês estão falando? Quem tá chegando por aqui? Vamos baixar o sonzinho. O que é que você pensa quando o assunto é crítica? Qual é o pensamento que vem na sua cabeça aí? O que é que você pensa quando o assunto é crítica? O que é que te traz isso na memória? O que é que te traz isso na mente quando o assunto é crítica? Ó, Garanhuns! Juliana é de Garanhuns. O que é que fazem vocês estarem aqui hoje nesse bate-local, nesse bate-momento? Me contem, o que é que faz vocês estarem aqui acompanhando essas lives? Me deem um feedback aí. Nossa live, teremos uma série de 200 lives, 100 aqui no perfil, 100 no perfil Raquel Pérez Oficial, todos os dias, 18 horas, 20 horas. Semana que vem vamos começar lá no Raquel Pérez Oficial às 20, né? Às 20 horas. Todo dia aqui vamos falar de temas de autoconhecimento profundo. E é onde eu vou poder falar mais à vontade. A gente não vai estar falando de carreira necessariamente. Não vamos falar necessariamente aqui de carreira, mas vamos falar de tudo o que importa para a construção de uma carreira de sucesso. O foco de carreira na advocacia é lá no Raquel Pérez Oficial. No Raquel Pérez Oficial. E aqui vamos, assim, usar o espaço para uma troca. Quero muito que vocês tragam, que vocês me ensinem, que vocês me provoquem. Porque aqui é um espaço para a gente crescer, para trocar experiências, para gerar reflexão. E hoje o tema é a primeira lei de autorresponsabilidade, que eu mudei todas as ordens, eu alterei tudo. Eu gosto de fazer isso com uma personalidade própria. Vamos pegar a lei da crítica, né? Ao invés de criticar, se for para criticar os outros, cale-se. E vamos falar da crítica com uma abordagem que eu tô trazendo um pouco diferente. E eu vou fazer algumas provocações a vocês aqui. Nós já falamos de culpa, falamos de reclamação e ontem falamos de vitimismo. Falamos já de 3 chaves aí que eu acho que eu tenho por importantíssimas na construção da nossa jornada, de quem quer entrar no processo de autoconhecimento, quem quer começar a mudar comportamento, colher resultado. Eu não tenho dúvida de que essas primeiras lives vão sedimentar aí muita coisa nova para vocês e abrir assim um horizonte que muitos não enxergam, não enxergavam, não entendiam, até entendiam, mas não conseguiam aí ligar os pontos, tá? E aí vamos ajudar vocês a ligarem pontos, a virarem chaves e a começarem aí a modificar o que vocês quiserem modificar na vida de vocês, tá? Vamos falar aqui de temas bem mais profundos do que eu falo normalmente.
E a crítica hoje é um dos temas que é muito comum, não é? A gente vê agora, nesse momento agora, muita gente criticando, muitas pessoas se alimentando de crítica, muitas pessoas com o hábito de criticar. É engraçado que quem vive de rede social se expõe aos haters, né? Que são aqueles críticos de plantão. Eu já tive pessoas que foram na minha rede para tão somente soltar uma crítica que não lhe acrescenta nada, mas que o prazer de criticar é algo que merece reflexão, porque criticar dá prazer, criticar também é um vício emocional e alimenta, né, esse padrão, esse pensamento, esse comportamento também alimenta uma satisfação para o cérebro, com uma reclamação que nós falamos aqui em uma das lives. E o que é crítica, né? Criticar é exatamente o oposto de você apoiar. Criticar é você apontar o dedo e falar algo que normalmente o crítico julga que tem o direito de falar. Eu estava dando uma aula semana passada, acho que foi semana atrasada, e falando de networking, falando alguns padrões de comportamento, que eu levei muito comportamento para o networking. Um aluno perguntou, e se ser sincero, né? Sobre sinceridade. Existe uma sinceridade disfarçada de crítica. Você aí concorda do outro lado? Pessoas que acham que sinceridade é falar o que pensam a troco de falar, né? Porque ali ela não sabe o que vai colher, mas ela pretende falar, ela pretende externar algo, não é? E essa sinceridade pode ser uma crítica disfarçada, tal qual é a crítica construtiva que as pessoas fazem. Olha, eu só vou te fazer uma crítica construtiva. Que tal você dar um feedback para aquela pessoa, não é? Num formato de feedback, com sugestão, com uma análise, né, do que aconteceu, do fato. Mas quando você se propõe a criticar alguém sob o manto de uma crítica construtiva, muitas vezes ela só é uma crítica. E tal qual como uma crítica gera resultados danosos, porque a crítica sim, não é, desqualifica o outro ao invés de apoiar. Não é? Você se afasta, você gera desconexão ao invés de gerar conexão. A crítica, ela é inadmissível dentro da autorresponsabilidade, tanto que a lei diz, se for para criticar, cale-se, porque ela não gera o resultado. Quando eu critico, ao contrário, eu estou minando o outro. E é um exercício, não criticar é um exercício mental bem desafiador, porque aí vocês podem ter padrões já de crítica instalados na mente de vocês ou de quem vocês conhecem. Porque a crítica, como um vício emocional, ela pode ser um padrão de comportamento. Eu critico porque eu me vejo aqui com uma necessidade de externar uma opinião para trazer um benefício para mim, que pode ser me engrandecer, né? Pode ser supostamente trabalhar uma insegurança, disfarçar uma insegurança. A crítica pode disfarçar uma insegurança e uma série de outras coisas que estão por trás da crítica, e a gente vai falar já já. O contrário de criticar é justamente apoiar, acolher, contribuir, sugerir alternativas. A sugestão, o apoio, ele vem como um substituto da crítica. E aí tem uma teoria de Freud que se traz muito, né? De que quando João fala de Paulo, Pedro fala de Paulo, você sabe muito mais de Pedro do que de Paulo, daquele que fala. Então, quando você critica, você traz algo de dentro de si, você revela-se também numa crítica. E eu vou falar hoje sobre os dois viés, a crítica e quem critica e quem é criticado, né? A quem sofreu a crítica e que pode ter deixado aí uma marca, pode ter deixado uma ferida emocional, que é motriz dos resultados que nós podemos ter
Uma infância com crítica, ela pode trazer aí alguns comportamentos e algumas consequências também. Pessoal, o que é que vocês pensam da crítica? Comentem aí para vocês sobre o tema. Se vocês já pararam para pensar no tema. Se vocês se incomodam com críticas. Se vocês têm hábito até de criticar, porque isso é muito mais comum do que pensamos. Se vocês conhecem alguém ou que vocês imaginam sobre o que eu estou falando agora. Solta aí algo que você pensou e não pensava. E o que é que te atraiu aqui para o tema? Se é simplesmente aprender coisas novas ou se tá começando a fazer sentido desde a primeira live, né? Vai soltando aí. Oi, Ade, tudo bom? Vamos falar. Eu tive uma cliente, eu vou agora falar de um caso bem prático mesmo, como eu atendo individualmente. Horas, muito mais horas eu reduzo. Hoje eu tô com a agenda mais restrita no individual. Mas em um dos meus atendimentos é um padrão normal. A gente vai aprendendo e mapeando e vai vendo resultados. E eu tive uma cliente, faz tempo que eu tive uma cliente em que ela sempre chegava nos atendimentos falando da mãe. Que a mãe a criticava, que a mãe a criticava, né? Que a mãe tinha o hábito de criticar. Existia sempre esse tema que não avançava. E aí fomos trabalhar a questão do vício emocional, que você atrai e você convive e você busca pessoas para alimentarem o teu vício emocional. E por trás de um padrão dela de não aceitar a crítica da mãe, existia o próprio padrão de criticar, que se retroalimentava nessa relação, ao ponto de só romper, melhorar e conseguir ressignificar quando mudamos lá, fizemos um trabalho para mudar comunicação, consequentemente pensamento, sentimento e mudar comportamento. E quando ela mudou comportamento, é como se rompesse esse vínculo, como rompesse o elo do vício emocional e, por consequência, você gera mudança no outro. E a mãe de crítica passou a diminuir a crítica, reduzir esse padrão, tá? Reduzir esse comportamento quando não teve mais a receptividade no vício. E às vezes isso fica complexo demais de entender, né? Complexo demais de entender, mas faz muito sentido quando a gente entende. E quando nós olhamos, sobretudo, e aí eu quero botar o olhar de vocês para um ponto, olhar para resultado. Quando nós trabalhamos num processo de desenvolvimento, não adianta só olhar para padrões de comportamento, vamos olhar para resultado. Do resultado, olhamos para causas daquele resultado e padrões que atraem aquele resultado. E o resultado da crítica pode ser falta das conexões nas relações, desgaste nas relações tóxicas, atrair pessoas que também criticam. Porque o crítico, não é? Ele critica o outro e se retroalimenta dessa crítica. E muitas vezes da autocrítica, que é uma crítica a si mesmo. E todo esse padrão é danoso para você que critica, para você que recebe a crítica. E quais são as razões das pessoas desenvolverem esse padrão de crítica, tá? Bora lá para as razões, para você aí começar a anotar e ver se faz sentido para você. Bora começar a trazer luz aí, clareza. Repetição de padrão pode ser uma das razões da crítica. Você foi criado num ambiente de críticos, de pessoas críticas. Você foi muito criticado e o teu modelo mental gravou esse comportamento padrão. E aí, um aprendizado, a crítica foi um aprendizado que se repete aí na tua vida. E segue aí trazendo as consequências que talvez você comece a entender agora quais podem ser consequências para esse padrão, tá? Outras razões da crítica são modelos mentais perfeccionistas, pessoas perfeccionistas, pessoas exigentes, né, consigo e com os outros,
tem uma tendência forte a criticar, porque se eu quero a perfeição, né? Se eu sou uma pessoa crítica, quero a perfeição, a tendência é o quê? Que eu aponte sempre falhas. Eu aponto a falha no outro, eu aponto a falha em mim, mas eu aponto a falha no outro como uma forma de exigir perfeição. Eu aponto a falha no meu trabalho, eu olho para o que eu faço e estou sempre olhando falhas. E no processo de autocrítica, por quê? Porque a busca da perfeição traz esse padrão de comportamento. Tá fazendo sentido? E por trás da perfeição tem o quê? O que é que tem por trás de uma perfeição, de um perfeccionismo? Olha, esse é um dos temas mais desafiadores que eu estudo, um dos temas mais importantes, e a base de todos os nossos resultados está num padrão muito atrás da crítica. Atrás da crítica, atrás do perfeccionismo, existem feridas emocionais que trazemos de lá da nossa infância, feridas emocionais, e uma das feridas chama-se rejeição. Rejeição é mãe de muitos padrões comportamentais, é mãe de muitas consequências e dos nossos resultados mais negativos ou daquilo que nos afasta do sucesso em todos os sentidos da vida. Não só sucesso como dinheiro e profissional, mas do nosso bem-estar, do nosso êxito daquilo que desejamos para a nossa vida. A rejeição é um padrão de aprendizado lá atrás, na infância, desde a barriga, desde o útero, pode acontecer já lá atrás, que traz aí uma necessidade de perfeccionismo e, por consequência, como uma consequência no comportamento, um padrão de crítica. Então, antes da gente analisar um crítico, vamos analisar mais profundamente o que é que está por trás disso. E não necessariamente, tá? Não necessariamente, mas a gente começa a mapear coisas mais profundas. Insatisfação interior pode gerar crítica. Quando eu não me amo o suficiente, quando eu não estou satisfeito comigo, eu exalo a crítica no outro, porque o que eu olho para o outro muitas vezes é o que eu não gosto em mim. O que eu percebo de falha no outro são questões que me incomodam e pode olhar para dentro. Bora fazer esse exercício de olhar para dentro, para perceber se há algo em você que tem a ver com aquilo que você mais tem criticado. Aquilo que você mais critica pode estar aí dentro de você, e perceber isso é libertador para um processo de cura, de se libertar desse padrão, tá? Sobre rejeição eu vou falar numa semana própria aqui, vou dedicar tempo pra gente falar sobre rejeição, porque o tema é lindo, o tema é importante e o tema é rico pra caramba, e vocês não têm ideia das chaves que isso vira na vida da gente. Outro padrão que a rejeição traz são as nossas máscaras, as nossas proteções para o ego, as nossas proteções contra a rejeição, que é padrão de orgulho, arrogância, comportamentos que nos fazem e nos tornam mais críticos. Pessoas orgulhosas, pessoas mais arrogantes, né, que reputam-se conhecedoras, podem sentir aquele ar superior e sentir-se no direito de criticar situações, de criticar pessoas, de serem mais críticas. E isso afasta essa pessoa tanto do melhor dela, quanto do melhor do outro, tá? Isso aí, Ade, é um orai e vigiai, é um se perceber. Eu gosto muito aqui de falar para vocês, e aqui tem perceba-se, perceba-se. É tão bom quando percebemos que temos algo, que seja bom ou ruim, percebemos. A pior coisa é quando estamos com venda nos olhos, achando que somos perfeitos e colhendo resultados ruins sem entender por quê. A melhor coisa é começar a mapear e fazer a trilha desse caminho que você está trilhando, né? Desses comportamentos que você escolhe inconscientemente e que traz resultados que não são bons, tá?
Bora pro processo de cura. Vamos para umas dicas e eu vou deixar hoje umas dicas para você anotar aí e começar a praticar. O meu desejo é que você pratique essa semana tudo que falamos nas lives anteriores, porque é a prática da própria autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é treino, novo comportamento é treino, é você pegar o cérebro e dizer, olha, você aprendeu isso aqui, mas você pode desaprender isso e construir uma nova sinapse neural, formando um novo comportamento. Porque nosso cérebro tem a faculdade da plasticidade neural, cientificamente comprovada, que é a capacidade que temos de substituir um comportamento por outro, um hábito por outro. E substituição de hábito é treino. É quando eu treino um novo padrão, eu treino um novo comportamento, eu treino um novo modelo mental, eu treino um novo pensamento, eu estimulo novos sentimentos para que aquilo comece a virar normal, para aquilo virar, natural, a ponto de eu não mais usar a programação anterior e utilizar uma programação nova, um modelo mental. É como você trocasse o chip aí do teu celular, como você trocasse o drive aí, o programa do teu computador. Bora anotar? Quem tá aí com papel e caneta na mão, nossas lives são verdadeiras sessões de coaching que você bota aí a reflexão com ferramentas, com provocações e com muitas dicas também para você anotar e começar a praticar. Não adianta você receber, guardar e passar. É receber, fazer um plano de ação aí, uma programação semanal, se policiar, como disse a Deia aí, muito bem colocado, porque é você vigiar seus comportamentos, não é para enlouquecer não, tá? É para você começar a perceber e trazer luz àquele comportamento que tá ali, você tá escondendo, não é? Tem gente que usa a analogia, você esconder o doce atrás da mão, né? Escondidinho, você tá escondendo aquele comportamento e aquele comportamento ele é revelador para tua transformação de resultado. E vamos começar num processo de cura dessa crítica, que a crítica já vem de lá da rejeição. Vamos trabalhar a rejeição e muito. Eu tô louca para falar de rejeição, mas rejeição merece aí algumas conversas, tá? Primeiro movimento é você perceber. Primeira coisa, se você não se percebia crítico e começou a se perceber, é o primeiro passo para você mudar esse modelo mental, né? Num processo de autoconhecimento, através disso aqui, de uma reflexão, através de você começar a olhar o que eu faço, o que é que eu falo, o que é que eu penso, né? O que é que eu penso, o que é que eu tenho falado, o que é que eu tenho externado, o que é que eu tenho falado para os outros, e que aquilo que para mim pode soar tão natural, é um comentário, é um simples comentário, não. Pode estar revestido ali de uma crítica e de uma crítica severa. Depois, segunda dica que eu posso dar, trabalhar a autoaceitação. Lembra que eu falei que a crítica, quando nós falamos, pode ser fruto de um processo de não autoaceitação, tá? E quando você trabalha a autoaceitação, você começa a olhar, a ter os olhos, né? A lançar olhar de outra forma para você e para o outro. Para você e para o outro. Porque se você se aceita, né? Você entrando num processo de aceitação, você para de ver seus defeitos também no outro. Lembra que é uma coisa espelhada. Olá, boa noite quem tá chegando agora. Já estou aqui nos finalmente, dicas para você anotar, para começar a perceber se esse padrão não autorresponsável, que tem aí te gerado prejuízos, para começar a perceber se você tem esse padrão e começar a entrar num treinamento, num exercício mental de mudança. Terceiro é muito lindo porque é entender o outro, é a conexão com o outro. Quando você entende o seu perfil comportamental, e como analista de perfil comportamental, isso faz todo sentido para mim, cada vez mais é um exercício. Quando eu entendo de modelos comportamentais, eu começo a entender o outro.
E aí, se antes eu criticava uma pessoa por ela ser mais lenta, né, do que o meu padrão, se aí a crítica era de uma pessoa que era mais detalhista que o padrão, se eu não aceitava, para quem tem um perfil que é extremamente empático, pode criticar o outro por ser mais individualista. Para quem é um perfil mais focado em si, né? Pode criticar o outro por ter muita paciência com pessoas. E quando olhamos para o que é diferente de nós, para o que não é o nosso normal, para o que é o que nós reconhecemos como padrão de comportamento, pode aí gerar um padrão de crítica. Eu critico o outro que eu não entendo. Comece a entender que tal começar a perceber que nós somos diferentes, somos únicos, perfeitos nos nossos modelos de comportamentos, tá? E capazes e aptos a viver o melhor, né, que temos a viver com o outro, se começarmos a entender que o outro pode me agregar, que o outro pode me ajudar da forma que ele é, que ninguém precisa ser como eu sou, exatamente como eu sou, né? Pensar assim, começar nesse exercício. Então, entender de perfil comportamental seria minha terceira dica aí. Quarto, livre-se de todo sentimento que faz com que você não se sinta apto. Livre desses sentimentos que faz com que você não se sinta apto. E esse sentimento traz essa vontade de externar, de magoar, né? De atingir o outro, como uma forma de suprir o que eu não aceito em mim, de uma forma de acalentar meus defeitos. Livre-se de perfeccionismos, culpas e medos. E aí é importante entender a rejeição, de onde eu trago os meus perfeccionismos, minhas culpas, meus medos, meus receios. E eu estou aqui tão num modelo mental, não é? De criticar a mim mesmo e de não me colocar no lugar do outro e de criticar e exigir do outro um padrão de excelência que nem eu sou capaz de fazer. 6. Livre-se de toda palavra de desvalorização. A palavra que sai da sua boca, ela pode destruir, mas ela pode edificar. Qual que você escolhe? Palavras têm poder. Já ouviu falar nisso? A Bíblia fala muito, mas a vida fala mais. Quem aí se arrepende de ter dito algo a alguém que foi difícil de refazer, que foi difícil de consertar? Nem todo ato é capaz de remover ou tornar sem efeito a palavra dita. E quando você começa a perceber isso, você vai sentir a necessidade de trabalhar a sua fé também, por tabela. Para começar a perdoar, a trazer o auto-perdão, a trazer aí gratidão, padrões de comportamentos que vão te afastar dessa necessidade de criticar. Porque é uma necessidade. E como necessidade, é tal qual você tem aquela necessidade de comer muito doce, aquele vício do doce, e você começa a ensinar o teu cérebro que as frutas podem substituir o doce, que tomar um café sem açúcar pode substituir a necessidade do café super adoçado, que o chocolate pode ser substituído por um chocolate mais amargo, e quanto mais você treina o cérebro, mais ele aceita, não é? Mas ele aceita aquele alimento novo. Tal qual o vício do açúcar é o vício da crítica. Que tal começar a treinar palavras de afirmação, de edificação, de apoio? Não é um exercício fácil, não. E eu não tô aqui para dizer que é fácil, não. Não é um exercício simples, não é de uma hora para outra. Mas é possível, e com isso os benefícios são extraordinários para a sua vida.
benefícios concretos como resultados reais de relacionamentos que se transformam com a mudança desse modelo mental. Relacionamentos profissionais, relacionamentos pessoais e, consequentemente, tudo que advém de relacionamentos saudáveis, felicidade, paz de espírito, trocas, amor, afeto, né? Sensibilidade. Coloca mais aí o que é que um relacionamento bom traz pra gente. Coloca aí o que é que você imagina que essa mudança de programação pode trazer pra gente, que eu não tô conseguindo aqui perceber. Me ajuda nesse exercício. O que é que um relacionamento marido e mulher pode ganhar com o modelo desse padrão de crítica para o apoio, para a afirmação, para a edificação, para a validação? Uma das linguagens do amor, eu não sei se vocês já escutaram falar em linguagem do amor, exatamente isso. Eu já vou ler já. Uma das linguagens de amor que nós temos são palavras de afirmação. Imagine se seu marido ou se a sua esposa demanda dessa linguagem do amor e só entende o amor através de palavras de afirmação, e você do outro lado só fala crítica. Onde esse relacionamento vai chegar?